Bem, então vamos lá para a nossa primeira aula de introdução à gestão de projetos. Para quem não me conhece, prazer, Luiz. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês aqui e fazer uma apresentação do professor antes da gente dar continuidade, né? Então, só mostrando aqui um pouquinho. Então, muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Fundamentos do Gerenciamento de Projetos, né? Aqui a gente vai falar da primeira aula, que é uma introdução mesmo à gestão de projetos. Quem não me conhece, prazer, Luiz. Sou engenheiro de controle e automação pelo IFMG, Scrum Professional Certificate pela CertProf, certificado em gestão de projetos pela Google também, e atualmente estou no curso de gestão de projetos e metodologias ágeis do MBA da Descomplica, tá? Aqui nessa aula, nós vamos abordar um pouquinho sobre, conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, então é legal a gente ter esse momento de apresentação, né? E aí a gente começa a falar mais tecnicamente mesmo do assunto. Então, vamos falar sobre o que é o projeto, quais são as características de um projeto, por que que o projeto é importante. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Aí a gente entra no nosso viés principal, que é sobre o que é gestão de projetos, né? E aí uma pincelada bem rápida ali sobre a diferença entre projetos, programas e portfólios, né? Então, só para a gente se conhecer melhor, quem que sou eu, né? Vamos falar aqui profissionalmente. É, a minha carreira começou em 2017, profissional, quando eu trabalhei como aprendiz de engenharia na General Electric. E lá eu tive meu primeiro contato já com projetos de automação e de elétrica. E nesse meio período eu fui justamente para essa parte de ver os projetos de automação e de elétrica porque eu estava cursando engenharia de controle e automação no IFMG de Betim. E também eu já tinha um know-how técnico de mecânica, porque eu tinha feito o curso técnico de mecânica no Senai. E nesse mesmo período aqui eu estava fazendo uma aprendizagem em eletromecânica também. Daí, saindo da GM, meu primeiro estágio foi na Fiat, né? É, Até então era Fiat, agora é Stellantis, porque juntou com o grupo PSA, né? Foi na época na qual eu fiquei mais voltado para chão de fábrica e logística, mas onde que eu gerenciava projetos eletromecânicos da galera que estava lá no chão de fábrica também. Então, ali já começou meu primeiro contato, assim, com gerenciando mesmo alguns tipos de projetos, né? Depois disso, eu entrei aqui em 2019, 2021, eu fiquei transitando ainda dentro dessa área de logística e de PCP, né, que é Planejamento e Controle de Produção. Então, acabei vendo um pouquinho mais sobre projetos, assim, planejamento também, mas foi ali que eu percebi que minha paixão era processos. Então, eu mexi com um pouquinho de processos também, de chão de fábrica, e depois eu falava, cara, eu queria mexer com alguma coisa relacionada à automação e relacionada a processo também. Foi quando surgiu a Uzi Minas, com o estágio de processos e automação, e, e foi voltado para RPA, né, que é Robot Process Automation. Talvez em algum momento do curso eu fale isso sobre vocês também, com vocês também, mas não vamos especificar nisso agora, tá? Mas foi a partir daqui que eu tive uma vivência muito grande com processos de negócios e também com projetos. E aí foi onde que eu peguei um afinco pela área de projetos, né? E até hoje atuo dentro da área, então eu fiz algumas especializações, né? Anteriormente ali em processo, em logística e tudo mais, mas agora mais voltado para projetos mesmo. Então, o certificado profissional lá de gestão de projetos da Google foi entre esse período, entre o período que eu estava nas Minas e onde eu estou agora, aqui na T2C, portada para RPA, e também especializações em gestão ágil, que a gente vai falar mais futuramente no curso também. E aí, se você quiser se conectar comigo também, você pode acessar esse QR Code ou acessar esses links que estão aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui está o meu contato do LinkedIn e o meu contato do Instagram também. Mas beleza, agora que a gente já se conheceu,
a gente já pode ir um pouquinho mais direto ao ponto, né? E falar um pouquinho sobre projeto. O que é projeto? O projeto é um esforço temporário que envolve uma série de atividades planejadas para criar uma entrega de um produto, um serviço ou um evento. Então, por exemplo, a construção de uma casa, de um edifício, se caracteriza como um projeto porque é um esforço que é temporário. Ele vai terminar quando você entregar a casa. E você está entregando esse produto, né? Vamos dizer assim, essa casa. Mesma coisa, um outro exemplo de projeto aqui é a construção de um projeto de software, de um software para algum fim específico. Então, isso aí também pode ser caracterizado como um produto, como um serviço, né? E um outro exemplo aqui de projeto também pode ser, por exemplo, uma festa de formatura. Ela precisou de planejamento, né? É sempre bom relembrar que o projeto é esse esforço temporário que ele traz resultados exclusivos. Então, ele tem, enfim, um objetivo. Envolve uma série de atividades para entregar um produto, um serviço, um evento final e aí acabar. E é sempre bom ressaltar também, porque às vezes as pessoas acabam confundindo, né, que projeto é diferente de processo. Por quê? O processo é contínuo e repetitivo ao longo do tempo aqui. E os objetivos deles são atualizados periodicamente, né, com mais constância. O projeto não, ele tem um objetivo único. O objetivo de construir uma casa é construir uma casa. O objetivo de entregar um produto de software é entregar esse software. O objetivo de planejar uma festa é a festa em si. Então é muito importante frisar que o projeto ele sempre produz resultados exclusivos e ele tem sempre uma natureza temporária, tá bom? E aí, quais são as características de um projeto, né? Sendo um pouco redundante, mas aqui falando que ele é sempre temporário e único, pela questão de entregar sempre o resultado único, né? Ele possui início, meio e fim bem definidos. Então são essas três etapas aqui, início, meio e fim. E a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso ao decorrer do curso também. Ele possui um objetivo claro, então você já sabe o que você quer entregar com esse projeto. Ele tem uma elaboração progressiva, vai aumentando, né, a entrega ao longo do tempo e possui uma limitação de recursos. Você é limitado em relação aos recursos que você tem para conseguir entregar esse projeto. E é importante ressaltar aqui também, né, que o projeto ele tem que ser inovador. É uma característica dele também, né? Ele tem sempre que entregar esse resultado único aqui. Então, em relação ao que se já tem de vivência na organização, no ambiente em que está se vivendo, o projeto tem esse objetivo de entregar um resultado único, uma inovação. E é por isso que ele é projeto, tá? Por que os projetos são importantes? Então, a gente tem quatro palavrinhas aqui, né, que resumem um pouco mais, são as palavrinhas impacto, mudança, benefícios e valor. Por quê? Porque um projeto só é um projeto porque ele traz um grande impacto na organização, né, uma grande mudança no ambiente onde ele é inserido, né? Ele tem como objetivo entregar o valor e trazer benefícios para os usuários finais, né? E aqui o que um bom projeto faz, né? Ele vai sempre otimizar o tempo, trazer resultados mais assertivos, vai reduzir os riscos relacionados a algum processo, alguma atividade que já existe depois que o projeto foi implantado, né? Ele vai melhorar a tomada de decisões, melhora também o engajamento da equipe e ele aumenta o controle sobre os processos que já estão existentes. Então, antes do projeto, os processos são feitos, controlados de uma maneira, depois que o projeto é implementado, entregue, eles serão feitos de uma maneira com um controle muito maior, o tempo vai ser mais otimizado, os resultados serão mais assertivos, né? Isso aí vai funcionar melhor para a tomada de decisões para futuros processos, né? Ele vai reduzir riscos, então ele precisa de ter esses tipos de benefício aqui. E aqui, só para dar um contexto histórico, né? A gente tem uma linha do tempo aqui de gestão de projetos. Projetos existiram desde sempre, tem registro disso na humanidade desde 2570 anos antes de Cristo, que foram lá onde os faraós construíram as pirâmides, né? Então, para falar a verdade, para construir aquelas pirâmides lá,
precisava de um planejamento, né? Então, não seria possível se não tivesse alguém para falar o que era o objetivo, em quanto tempo que isso aí seria entregue, né? Qual que era o prazo, quais que eram os recursos que tinha, o que seria a mão de obra para lá. Então, desde essas construções antigas, por exemplo, que eu já tinha falado aqui, as pirâmides do Egito, a Grande Muralha, a gente já via aí na literatura, né, registros de projetos. E aí o projeto ao longo do tempo, né, foi evoluindo, né, com a revolução industrial aí e o avanço tecnológico. Houve uma necessidade maior lá perto do século XIX de se coordenar projetos, né? E a gente estava vivendo a primeira revolução industrial, então fábricas, né? Então projetos maiores estavam ali no escopo da humanidade. E aí, por volta de 1900, nasceu a gestão de projetos modernos, porque estávamos passando por um cenário pós-revolução industrial e trabalhista, né? E aí leis trabalhistas foram criadas no mundo inteiro, assim, também pós-cenário de escravidão em alguns lugares, né? Então o trabalho precisava de ficar melhor e a gestão de projetos, né? Os projetos precisavam se adaptar a essas leis também. E nomes importantes nessa época aqui surgiram, né? Um grande nome aqui é o Henry Gantt. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, eu deixei um link aqui para você ver algumas curiosidades. Talvez você já tenha escutado falar do gráfico de Gantt. Se não escutou, você também vai ver isso aqui nas próximas aulas. Né? E foi nessa época aqui que nasceu a gestão de projetos de uma forma mais formal. E a profissão de gestão de projetos, de gestor de projetos, formalizou-se aqui em 1969 com a criação do Instituto de Gerenciamento de Projetos, em inglês Project Management Institute. E, inclusive, foi essa organização aqui que criou o PMBOK, que é o nosso maior livro de referência aqui para a gestão de projetos. E aqui é onde as nossas aulas estão baseadas também, tá? E aí, a partir dos anos 2000, que foi quando teve uma revolução em tecnologia da informação, né? A gente precisou se adaptar a novos meios de gestão de projetos, a gestão de projetos mais ágeis. Então, desde os anos 2000 até então, a gente tem as metodologias ágeis, que vieram com o avanço da tecnologia de informação. Temos as metodologias mais tradicionais, que foram formalizadas aqui em 1969, e temos também a metodologia híbrida, que junta um pouquinho de cada coisa e que é muito utilizada nos dias de hoje. E isso também é tema para os próximos assuntos, próximas aulas. Tá? E aí, falando sobre o que é a gestão de projetos em si, né? A gestão ou gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, técnicas, habilidades para atender os requisitos do projeto. Ou, se a gente colocar aqui na tradução do próprio PMBOK, né, é a aplicação do conjunto de técnicas, competências e ferramentas que ajudam as pessoas no planejamento e execução dos projetos, garantindo que os objetivos sejam atingidos. Então, a gestão de projetos nada mais é que você aplicar o conhecimento, aplicar as técnicas, aplicar as ferramentas que tem para poder atingir o objetivo, o resultado esperado do projeto mesmo. Então, ele sempre vai envolver a coordenação de recursos humanos, financeiros, materiais, e precisa de garantir a qualidade final da entrega, porque nada adianta a gente entregar um projeto se ele não tiver uma qualidade, no mínimo, aceitável, se não for a qualidade requisitada pelo projeto. Né? E o gerenciamento de projetos ele ajuda a garantir que o projeto entregue os resultados esperados, dentro do prazo e dentro do orçamento. Isso aqui também é muito importante. Então, resumindo o que é gestão de projetos, o tema principal do nosso curso, inclusive, né? E aí a gente tem a nossa figura principal em relação à gestão de projetos. Quem que é? O GP, o PM, gestor de projetos ou Project Manager, do inglês, né? E o que esse cara faz, né? Como o gerenciamento de projetos é todo aquele conjunto de várias coisas que a gente tem para conseguir ajudar a garantir o sucesso do projeto. Esse aqui é
o GP, né, o gestor de projetos, ele é o principal responsável pelo sucesso do projeto. Então, ele vai sempre liderar a equipe de projeto, vai mediar os conflitos entre a equipe de projeto mesmo, ele vai garantir a comunicação eficaz entre as partes interessadas no projeto, né? E ele que vai ficar por conta de fazer todo o plano do projeto. Então, vai mostrar o escopo, vai ver o cronograma, vai ver o orçamento, né? Além de monitorar a execução do projeto e gerenciar os riscos também. Esse cara aqui, ele tem que conversar com todas as partes interessadas do projeto, né? Então, listando assim, de forma resumida, o que um gestor de projetos faz, né? Elaboração e detalhamento do escopo, organização dos recursos financeiros, humanos e materiais, faz a montagem do cronograma e do registro de custos e faz o monitoramento dos riscos associados ao projeto. Então, essa aqui, a figura do gestor de projeto, é a nossa principal figura dentro da gestão de projeto. E aqui só uma pincelada também, né? Já tinha adiantado sobre o que é o projeto, que nada mais é que esforço temporário, que envolve uma série de atividades planejadas para criar uma entrega de produto, serviço ou evento. Lembra lá dos exemplos de construção de casa, de uma festa de formatura ou de um programa de software. E aí a gente tem também os programas. Os programas são um grupo de projetos, vamos dizer assim. Se a gente colocar numa hierarquia, o programa está um pouquinho acima do projeto, assim. Por quê? Eles são um grupo de projetos que são gerenciados de uma forma coordenada para obter benefícios que não seriam possíveis se o projeto fosse feito isoladamente. Vou dar um exemplo, lá na empresa onde eu trabalho atualmente, a gente tem vários projetos para várias empresas, né? E esses projetos, separadamente, eles não se pagam. Porém, a empresa, para o cliente para qual a gente presta esse serviço, tem um programa de projetos e a junção desses projetos se pagam financeiramente viável e entrega um benefício muito legal para a empresa, um benefício muito maior do que se fosse o projeto separado. Então, esse conjunto de projetos aqui, o programa lá, entrega valor e um valor que não seria possível se fosse falar tipo, de um projeto separado lá. Mas a junção desses projetos aqui, os programas que a gente tem dentro desses clientes, eles entregam os benefícios esperados. Né? E aumentando um pouquinho mais ainda a hierarquia, a gente tem também o portfólio. E o portfólio é como se fosse uma coleção de programas e projetos. Eles são agrupados para alcançar objetivos estratégicos da organização. E aí a gente deixa de falar só de benefícios financeiros, mas também de várias outras coisas que a gente já tinha citado aqui, né? Sobre o porquê de projetos serem importantes. Só que o programa traz isso, o portfólio traz isso daqui numa escala muito, muito maior e muito, muito mais estratégica. Era só uma pincelada aqui entre projeto, programa e portfólio. Eu vou deixar aqui também uma tabelinha para vocês lerem depois e fazerem uma comparação maior, né, sobre qual é a definição de cada um, qual é o seu foco, o que é o escopo de um programa, de projeto, de um portfólio, como que funciona o gerenciamento para eles, qual que é o seu objetivo, né, a duração e alguns exemplos aqui também. Vocês podem ler aqui depois no slide que eu vou disponibilizar. É isso a nossa primeira aula. E a próxima vai ser mais relacionada ao ciclo de vida e organização de projeto. Aqui estão nossas referências bibliográficas, como eu já tinha citado antes aqui, o PMBOK é a principal delas, né? As nossas aulas serão baseadas nos capítulos do PMBOK e tem algumas outras referências aqui também, do curso do Google que eu fiz lá, do certificado que eu tirei, do FM2S, empresa muito boa para falar sobre gestão de projetos e processos também, então recomendo vocês darem uma olhada. Estou tirando alguns materiais ali do curso deles de fundamento da gestão de projetos, tá? E também aqui do ClickUp. E é um software de gerenciamento de projetos que a gente vai conversar um pouquinho em aulas extras mais para frente também. E lá temos materiais legais assim, sobre gestão de projetos. Né? E aqui eu deixo para vocês um desafio. Tentem aí acertar todas as questões, né?
E se vocês não acertarem, não tem problema. Vocês podem voltar depois, voltar aqui nas aulas também e garantir que entendeu o conteúdo de fato, tá? Então, é legal reforçar aqui essa parte de para ver se vocês absorveram o conteúdo mesmo, façam com atenção. E é isso, a gente se vê na próxima aula.